Livro Redescobrindo a Sua Bíblia, segundo Coríntios. De Paulo para os cristãos em Corinto, local em que foi escrito, região da Macedônia, possivelmente em Filipos. Data provável, 57 DC, na terceira viagem missionária. Palavra-chave, conforto, ministério, sofrimento, glória, fraqueza e poder. Tema: vindicados em Cristo, o verdadeiro ministério espiritual. Versículo-chave, capítulo 7, versículos 6 e 7. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, e aumentando assim o meu regozijo. Capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A sequência de visitas de Paulo à igreja em Corinto e a troca de correspondência entre o apóstolo e esses cristãos não são muito claras. Vamos nos valer da teoria que diz que Paulo escreveu 4 cartas a esta igreja e tentar enxergar o quadro geral dos acontecimentos. 1. Paulo escreve uma carta que se perdeu, que seria a primeira carta. A igreja em Corinto, exortando-os a se separarem dos cristãos imorais. 1 Coríntios 5:9. 2. Algum tempo depois, o apóstolo escreveu sua segunda carta, corrigindo várias desordens na igreja e respondendo algumas perguntas. Esta segunda carta, na verdade, é a primeira epístola de 1 Coríntios de nossas Bíblias. 3. Após escrever essa segunda carta, Paulo fez uma rápida visita aos cristãos daquela cidade, que não foi muito agradável. 2 Coríntios 2:1. E causou-lhe muita tristeza e humilhação. 2 Coríntios 12:21. Então Paulo, de Éfeso, escreve uma terceira carta, muito severa, capítulo 7, versículo 8 e 12, de que também não temos nenhum registro. 4. Preocupado em saber como a igreja de Corinto teria recebido sua terceira carta, Paulo envia Tito para lá. Antes do retorno de Tito, Paulo deixa Éfeso devido a um tumulto. Atos 19, capítulo 19, versículos 23 a 41, e vai em direção a Troade. Como Tito demorava a voltar, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13, o apóstolo sai de Troade, atravessa o mar Egeu e se encontra com esse discípulo na Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos do 5 ao 7. Tito leva boas e más notícias a Paulo. As boas eram que sua terceira carta alcançara o propósito para o qual tinha sido enviada, e tanto a igreja quanto o transgressor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Estavam plenamente arrependidos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 16. As más eram que vários falsos apóstolos tinham passado em Corinto, minudos com cartas de apresentação da igreja em Jerusalém, pregando um evangelho diferente do que Paulo tinha pregado e desmerecendo o seu apostolado.
Segundo Coríntios 11, capítulo 11, versículos do 1 ao 15, a ponto de alguns em Corinto chegarem a questionar se Paulo era realmente apóstolo. Paulo então escreve uma quarta carta, que é a Epístola de 2 Coríntios da nossa Bíblia, manifestando a alegria pela reação deles à sua terceira carta e se defendendo das acusações contra ele, inclusive reafirmando seu chamado apostólico. No final desta quarta carta, Paulo avisa os cristãos em Corinto que em breve irá visitá-los. Seria sua terceira estada entre eles. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. E que se desejava que tudo estivesse em ordem, pois não queria usar a autoridade que lhe fora concedida por Deus para disciplinar os rebeldes. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 20 e 21 e capítulo 13, versículo 10. É bem provável que Tito tenha levado esta quarta carta quando Paulo o enviou de volta a Corinto. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos do 16 ao 24. A segunda epístola aos Coríntios foi escrita dentro do período de alguns meses após a primeira, ainda dentro da sua terceira viagem missionária, provavelmente em 57 d.C., na região da Macedônia, capítulo 7, versículo 5. 2 Coríntios é bem diferente de 1 Coríntios. O 1 Coríntios nos mostra o que é carnalidade, por meio de muitos problemas na igreja. E o 2 Coríntios nos mostra o que é a verdadeira espiritualidade, por meio da... A situação entre Paulo e os membros da igreja em Corinto havia piorado consideravelmente desde a época da sua primeira epístola. Alguns membros mais exaltados andavam dizendo que Paulo não era realmente o apóstolo e, portanto, não tinha autoridade sobre eles. Assim, um dos principais objetivos de Paulo, ao escrever 2 Coríntios, era vindicar seu ministério e autoridade apostólica, e por isso o apóstolo foi forçado a falar muito sobre si mesmo. Portanto, essa carta não é essencialmente doutrinária ou instrutiva, mas intensamente pessoal. Paulo reconhece a inconveniência de vangloriar-se dos seus feitos, sofrimentos e experiências, e odeia ter fazê-lo, mas diz que os coríntios o forçaram a isso. Porém, ele o faz com humildade, desculpas e até mesmo constrangimento. Por esse motivo, essa epístola contém mais informações autobiográficas do apóstolo do que em qualquer outro dos seus escritos. Ela conta a fuga de Damasco em o 6º, capítulo 11, versículos 32 a 33, a experiência do arrebatamento ao terceiro céu, capítulo 12, versículos 1 ao 4, o espinho da carne, capítulo 12, versículo 7, e sobre seus piores sofrimentos, capítulo 11, versículos 23 ao 27. Além disso, expõe seus sentimentos de maneira muito intensa e transparente, revela o que sofreu, fala de suas experiências maravilhosas, mostra sua ousadia e coragem, apresenta provas do seu amor sacrificial, confessa seus temores e hesitações e expõe sua ira e angústias. Nela também, Paulo contesta fortemente os cristãos judaizantes que hesitavam em romper com os preceitos e costumes do Antigo Testamento, ao dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Capítulo 3, versículo 6. O apóstolo não queria de modo algum fazer apologia à ignorância em relação às Escrituras.
pois ele mesmo era um homem culto e profundo conhecedor do judaísmo. Mas mostra que, enquanto a antiga aliança era regida por aquilo que fora escrito por Moisés, o novo pacto se baseia na ação do Espírito Santo no interior do homem. Capítulo 3, versículos do 1 ao 11. O outro assunto importante abordado é a oferta levantada entre as igrejas gentílicas para os cristãos necessitados da Judéia. Capítulos 8 e 9. Paulo diz que esta oferta não é só um ato de caridade, mas uma expressão concreta da unidade do corpo de Cristo. Nesses 2 capítulos temos as mais completas instruções de todo o Novo Testamento sobre a questão de dar e ofertar. Paulo nos orienta como fazer isso, mesmo em pobreza. Capítulo 8, versículo 2. Generosamente. Capítulo 8, versículo 3. Como ao Senhor. Capítulo 8, versículo 5. Proporcionalmente. Capítulo 8, versículo 12 ao 14. Abundantemente. Capítulo 9, versículo 6. Espontaneamente. Capítulo 9, versículo 7. E com alegria. Capítulo 9, versículo 7. Nessa carta vemos muitos contrastes, alegria e tristeza. Capítulo 4, versículo do 7 e 16 e 18. Humilhação e exaltação. Capítulo 6, versículo do 4 ao 10. Sofrimento e glória. Capítulo 12, versículo 9. Paulo se apresenta como alguém que é fraco e inútil, mas que por meio de sua fraqueza, a graça e o poder de Deus são demonstrados. Capítulo 12, versículo 9. Ela contém a mais completa teologia do Novo Testamento sobre o sofrimento do cristão e também do custo e da glória do ministério cristão. Apesar de tantas tristezas e tribulações, uma das palavras-chave desta carta é conforto ou consolo, que ocorre no princípio. Capítulo 1, versículo do 3 ao 5, capítulo 2 e versículo 7. No meio, capítulo 7, versículos 6, 7 e 13. E no final, capítulo 13, versículo 11, na epístola. Assim descobrimos que muitas vezes somos atribulados com um único propósito de podermos consolar outros com a mesma consolação que temos recebido da parte de Deus. Outra palavra que aparece várias vezes é ministério. Paulo fala exaustivamente sobre a natureza do ministério cristão, que envolve sofrimento e trabalho árduo, mas também consolo e alegria celestiais. Capítulos 2 ao 6. Ele nos diz que o ministério é um alto chamado e mais gloriosa obra que o homem pode realizar na vida. Essa epístola finaliza com uma única bênção da Trindade registrada nas Escrituras. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Capítulo 13, versículo 13. No final do capítulo do livro, nós temos 3 observações. Primeiro, esta sequência de fatos da teoria das 4 cartas não é consenso entre os eruditos. Alguns estudiosos questionam se a terceira carta, da qual não temos registro, realmente existiu. Se ela não existiu, Paulo somente escreveu 3 cartas à igreja de Corinto. A primeira que se perdeu, a segunda que a primeira
Epístola aos Coríntios e a terceira, que é a segunda Epístola aos Coríntios. Nesse caso, a sequência histórica de fato seria diferente. Segundo ponto, alguns estudiosos consideram que os capítulos de 10 a 13 da segunda Epístola dos Coríntios são parte íntegra desta terceira carta. Neste caso, os 4 últimos capítulos desta carta, na verdade, viriam antes do primeiro capítulo. E o terceiro ponto, não se sabe quem é esse transgressor e nem o pecado que ele cometeu. Talvez seja um homem incestuoso do 1 Coríntios capítulo 5. E aqui terminamos o livro de 2 Coríntios de Redescobrindo a Sua Bíblia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.